Então, o professor Dr. Niraldo Paulino, ele é um grande pesquisador renomado dos benefícios da própolis verde, né, doutor Niraldo? É, Também, né? e tem também, porque agora já sei que que o doutor Niraldo tem uma nova paixão também. Então, isso tem feito como sendo a sua missão de vida. Farmacêutico, bioquímico, dá aulas, cursos, palestras, diretor da Medical Lex. O seu currículo está cada vez maior, doutor Niraldo. Mestre e doutorado pela Universidade de Santa Catarina, fez estudos na Alemanha, coordenador de grupo de pesquisa no desenvolvimento de biomedicamentos, tá? Assessor técnico e científico e diretor da Medical Lex, já tinha dito, e experiência na área da farmacologia em bioquímica molecular de plantas medicinais, que é a sua nova paixão, né, doutor Niraldo? É nova antiga, né? É uma Uma nova nova bastante antiga, antiga. que agora eu já tenho explorado muito. Uhum. Portanto, aqui o nosso grupo quântico são pessoas muito interessadas também nesse assunto, em todos os assuntos científicos também de cura. E o tema de hoje que o doutor Niraldo vem trazer para nós trata-se da mente inflamada, a conexão oculta entre o intestino e o cérebro, onde origina o estresse, os transtornos psíquicos. Doutor Niraldo, passo-lhe a palavra. Gratidão, Nair, gratidão pela oportunidade, né, de estar aqui conversando mais uma vez com o teu grupo, um grupo tão especial de pessoas que buscam a saúde mais plena, a vivência de momentos também de prosperidade, felicidade e virtude, para contribuir para o nosso planeta, né? Estamos aqui exatamente fazendo essa proposição. Dentro desse propósito, eu trouxe uma palestra, então, que a gente construiu exatamente para trabalhar as questões relacionadas ao tema muito impactante para a vida das pessoas, que são os transtornos mentais, transtornos psíquicos, alterações funcionais do cérebro que afetam diretamente o nosso comportamento. E a gente deu a esse título da palestra o nome de mente inflamada, exatamente pelo contexto que traz toda a relação entre a inflamação e os distúrbios do sistema nervoso central, né? Existe uma conexão muito forte, muito recente também, em termos de ciência, entre o intestino e as origens fundamentais das percepções de estresse e transtornos psíquicos. E esse tema, então, suscitou uma busca de informações para trazer para vocês o mais facilmente possível, né, dentro do possível da ciência, transformar, então, uma leitura científica numa fluidez de conversa. Por isso, sintam-se à vontade em me interromper, perguntarem e a gente conversar abertamente. É uma conversa, um bate-papo atualizando esse contexto do corpo-mente. Primeiro, alguns conceitos básicos, né, sobre esse tema, sobre o tema da saúde e da doença. A primeira coisa que a gente precisa salientar é que ninguém adoece imediatamente, ninguém fica doente crônico imediatamente. É um processo que evolui nos dando sempre sinais. A possibilidade que nós temos de reconhecer esses sinais é que nos permite antever e antecipar muitas das condições fisiopatológicas que vão depois gerar adoecimento, sintomas e a cronificação desses sintomas, fazendo ou transformando-se em doença. Então, dentro desse contexto, a gente tem um elemento, um momento em que nós estamos saudáveis, em que todo o nosso organismo reage, responde de maneira adequada aos estímulos percebidos. Todos os nossos estímulos são percebidos pelos nossos sentidos. Nossos cinco sentidos, os sentidos que nos conectam com o universo externo, mas também com os sensores, os nossos receptores internos que conversam com os nossos órgãos, com os nossos tecidos, com as nossas células. Essa construção de uma resposta fisiológica para a manutenção da integridade física e funcional do nosso organismo e que nos
conduz então a um estado de saúde, né? Todavia, a gente é submetido a cada momento a condições estressoras, condições ambientais desfavoráveis, consumo de alimentos contaminados, alterações na nossa percepção de estímulos externos, todo um conjunto de alterações que podem levar o nosso organismo a uma percepção, a um mau funcionamento, levando a lesões celulares. E o que a gente perde, então, no contexto da avaliação, de autoavaliação, é perceber esses momentos em que ainda há uma pré-patogênese, antes de chegar a uma doença, né? Aqueles momentos em que a gente começa a ter uma percepção celular de que pode vir a acontecer alguma coisa. Então, a gente tem esse momento de pré-patogênese que pode ser um momento chave onde nós podemos fazer uma intervenção muito mais sutil, muitas vezes de hábitos, de escolhas, de condutas, e que mantêm ou restabelecem o padrão fisiológico funcional de saúde. Todavia, quando a gente não percebe isso e é submetido de maneira mais persistente a essas condições de dano celular, isso acaba levando a um aparecimento de lesões do tecido, lesões nas células. As células passam a não funcionar adequadamente. E esse não funcionamento celular gera o que a gente chama de fase patogênica precoce. Essa fase patogênica precoce, a gente tem então já sinais perceptíveis, alterações nos parâmetros bioquímicos, a glicose que sai de um padrão normal e vai para um padrão alterado, o colesterol começa a subir, ureia, creatinina passam a nos informar que os rins não estão funcionando adequadamente. Nessas condições, ainda que não existam lesões celulares, ainda que não exista uma doença instalada, pode já ser um sinal de que alguma coisa não está funcionando adequadamente. Então, essa pré-patogênese, dentro do contexto da nossa autoavaliação, da nossa autopercepção, deve nos informar um momento em que a gente tem que ter uma atenção maior. E nesse contexto, a doença pode, ou as alterações, né, ainda não é uma doença, elas podem evoluir para um dano físico, celular mesmo, onde já existe um prejuízo das células, dos tecidos que o compõem e dos órgãos que são efetivamente construídos a partir desses tecidos. Nesse contexto, o que acontece? A perda funcional desses órgãos. E aí começam a aparecer de fato os sintomas. É aquele paciente que tinha um colesterol aumentado, que tinha um nível de LDL já oxidado, com parâmetros hepáticos alterados, e começa agora a apresentar picos de hipertensão, alterações pressórias, alterações de coagulação, quadros inflamatórios subclínicos crônicos. Essas modificações já nos informam que já existe uma lesão celular, já existe um momento de perda funcional dos órgãos e tecidos. E é o momento de intervirmos, e é normalmente nesse momento, ou, ou quase nunca é nesse momento, né? As pessoas deixam evoluir aí até um estágio em que se consolidam essas alterações e se transformam de fato numa doença. Então vejam, reverter um quadro, quando a gente tem essa percepção primária, é muito simples. Hábitos, mudanças, condutas. Quando a gente tem essa percepção de alterações dos parâmetros bioquímicos, já é o momento de intervir novamente com reforços de suplementos, suplementações, alterações funcionais que garantam modificação do rumo, da conduta que está gerando essas modificações. E quando a gente tem uma doença já instalada, um conjunto de sintomas característicos para o paciente, é sinal de que, de fato, a gente precisa ter uma intervenção mais enérgica, um fitoterápico, sempre com produtos naturais, o mais naturalmente possível, para que a gente possa fazer a reversão de todo esse conjunto de alterações que foram produzidas pelo acúmulo de sinais e sintomas gerados no nosso organismo. Então, um alerta, né, para que nós possamos nos autoavaliar em cada momento, porque muitos de nós são portadores já de enfermidades por danos celulares mesmo. Então, reverter isso de maneira natural e depois manter a integridade física e funcional
faz todo sentido para a gente ter uma saúde mais plena, uma saúde mais longeva, né? Com muito menos sinais e sintomas. E a gente precisa lembrar também que o nosso organismo é composto basicamente de células, unidades celulares. Cada um de nós tem trilhões de células no nosso organismo. E cada uma dessas células se organiza dentro de um tecido. Um tecido composto, então, por várias unidades celulares. Esses tecidos compõem os órgãos. E os órgãos, em conjunto, formam os nossos sistemas. E cada um dos sistemas integrados entre si fazem o nosso organismo como um todo. E esse organismo, sozinho, é uma grande massa de células conectadas entre si. Se não tivermos uma mente, se não tivermos uma força, uma energia vital que mobilize as conexões neuronais, as conexões com o nosso universo externo e que responda a esse universo externo, simplesmente essas células não tem uma função própria dentro do nosso planeta, né? A não ser constituir o nosso organismo. E o que define essa atividade mental, de fato, são as nossas percepções. Percepções do meio interno, e isso é modulado basicamente pela expressão de receptores que a gente tem em cada um dos nossos órgãos e sistemas, e percepções do mundo externo que são dependentes de como nós temos na nossa mente a construção da nossa informação, né? O conhecimento de como essas relações interpessoais, relações com o meio ambiente natural, com as pessoas e com os objetos ao nosso entorno, vão gerar modificações funcionais para que o nosso corpo responda a essas percepções. É muito interessante quando a gente traz de volta aqui um pensamento antigo, né, grego antigo, que era penso, logo existo, não é mesmo? Então eu só tinha a consciência de existir porque eu tenho a faculdade do pensamento. A gente evoluiu esse pensamento anterior porque agora a gente consegue perceber que não basta só o pensar para existir, a gente tem que sentir. Então a gente evoluiu essa frase, esse provérbio como penso, logo eu sinto. Se eu penso, eu sinto, né? E se eu sinto, eu materializo aquilo que eu sinto. Então, eu existo. Essa é a nova configuração do ser humano do século XXI. Porque hoje a gente consegue, através do pensamento, e aí a Nair tem uma experiência com o Dr. Joy Dispenza, né? A gente tem essa força do pensamento e que leva ao sentimento, a sentir de fato, e essa sensação, esse sentimento materializa de fato para que a gente possa ter essa percepção do existir. Então, o sentimento leva a uma ação, enquanto o pensamento leva a um conhecimento. O sentimento leva a uma ação e à percepção da existência. O que a gente reforça aqui é a consciência do ser. Então, quem tem essa consciência de fato de que o pensar é capaz de produzir e materializar experiências, condições, alterações funcionais e, às vezes, até projeções externas ao nosso contexto material, é possível que a gente, com essa percepção de poder, transforme toda a nossa vida, né? E nos transforme, então, em seres muito mais saudáveis. Mas também é um risco que corremos quando esses pensamentos materializam coisas ruins, não é mesmo? Se a gente tem o poder de materializar tudo que a gente quer construir na nossa vida, quando a gente sente de fato um pensamento e isso reforça um pensamento negativo, essa materialização também acontece. Então, Deus, o universo, o nosso Criador, nos deu esse poder, o livre-arbítrio, de exatamente possibilitar ao ser humano evoluir com pensamentos e materializando essas construções, mas também de gerar comprometimentos funcionais. Aquela pessoa que diz assim: Nossa, hoje acordei com uma dor de cabeça, essa dor de cabeça me persegue a vida inteira. Cara, tá dando uma informação ao teu ambiente interno, aos teus
neurônios para fazerem conexões e gerarem esse sentimento e materializar, então, distúrbios que possam validar essa informação que tu estás passando para o teu organismo. Então, é muito interessante porque, e o nosso tema da live de hoje é mente inflamada, né? Pessoas inflamadas são tecnicamente, bioquimicamente, né, muito mais suscetíveis a esses padrões de vibração neuronal que materializam enfermidades ou pensamentos negativos. E a gente vai ver exatamente por que isso. Por que que isso acontece de fato, né? Então, o que a gente reflete sempre aqui na medicina integrativa é mente sã e um corpo são. Isso já é antigo, né? Nem é nosso. Essa palavra, esse provérbio nem é nosso. É muito antigo. Mas é uma razão de resgatarmos nesse momento, porque muitas pessoas estão se esquecendo. Tratam às vezes só do corpo ou às vezes só da mente. Mas não existem separações de fato entre esses dois campos de energia. Uma energia muito mais sutil e uma energia muito mais densa, mas eles são interligados entre si. Como eu mencionei, não existe um corpo físico sem uma mente pensante que o mobilize, que o dê energia, que dê objetivo para essas funções biológicas. Então, mente sã em corpo são faz todo sentido para que a gente possa desenvolver. E todas as nossas percepções, quaisquer uma delas, ainda que inconscientes, são percebidas no nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central, que é um conjunto de neurônios, uma massa densa, né, de neurônios com neurotransmissores, com receptores, com substâncias químicas funcionando, com energia fluindo, com eletricidade sendo gerada dentro desse campo material, né, neuronal. Então, todas essas informações que são percebidas são levadas ao sistema nervoso central. E a partir daí, o que a gente tem de informações é que, de fato, o sistema nervoso central controla a resposta do corpo, faz com que o corpo responda imediatamente, muitas vezes autonomicamente. Alguém, por exemplo, sabe, consegue pensar assim, não, agora eu vou parar o meu coração vou parar o meu coração, não quero mais que ele pulse, ou vou parar de fazer os movimentos respiratórios. É autonômico, mas é o sistema nervoso central que está controlando essas ações para que sejam gerados, ainda que inconscientemente. Também essas informações que são geradas para o corpo são reguladas em termos de intensidade pelo nosso sistema endócrino metabólico, que gera energia, que gera todo o contexto de produção de energia para que os órgãos possam funcionar, para que as células possam produzir o seu movimento funcional. E a nossa relação com o ambiente externo, microbiológico, com os outros elementos da natureza, são de fato responsáveis nessa interação pelo sistema imune. Então, é por isso que a gente tem um monte de bactéria nas mãos, um monte de bactéria no intestino, um monte de bactérias na cavidade bucal, em cada um dos nossos órgãos expostos ao ambiente externo, são contaminados. Vocês não imaginam a quantidade de bactérias que a gente tem no nosso corpo. Tem uma estimativa que a gente tem 10 vezes mais DNA não humano do que DNA humano. Então a gente pensa, né? Bom, se a gente tem mais bactérias, fungos, vírus do que células, quem está colonizando quem, né? Qual é a nossa relação? Mas por que que nem todo mundo que é submetido a essa quantidade de micro-organismos adoece? De infecções? Porque nós temos um sistema imunológico capaz de reconhecer, nos defender e proteger contra essas proliferações de patógenos que possam gerar algum tipo de dano celular. Então, tudo isso é organizado para que, dentro do seu contexto funcional, dentro da sua relação com o outro, nós respondamos aos estímulos periféricos, através das percepções dos estímulos no sistema nervoso central. Visão, audição, tato, gustação, odor, todos esses estímulos são percebidos, levados até o cérebro e conduzidos na forma de resposta ao nosso corpo.
Só que toda a resposta que é produzida, e assim a gente sente um cheiro, lembra daquele, que legal, aquele cheiro, né? Um cheirinho de morango, uma cor vermelha, aquela sensação azedinha do morango, tudo isso já foi construindo uma imagem aí no cérebro de vocês, não é mesmo? Se eu for relatando as características de determinadas coisas, vocês resgatam um momento de memória em que tiveram contato com essa coisa e disparam mecanismos neuronais exatamente reproduzindo as mesmas sensações que vocês tiveram naquele momento, em que foram submetidos à exposição daquele sentido. Então, a indústria de marketing já descobriu isso há algum tempo e nos faz sempre provocações, e a gente é submetido a todas as informações, né, de para consumo, consumo, consumo. E isso foi foi até um campo de estudo da Universidade de Harvard, como a nossa mente inconsciente nos define em termos de padrões de consumo, padrões de compra. E muitas vezes são mensagens subliminares, mensagens subjetivas que estimulam determinadas porções do cérebro relacionadas com sensação de prazer. E porque o prazer é uma fonte muito forte, muito poderosa de decisão, né, para as nossas ações. E gera, então, uma resposta funcional. Então, todo estímulo percebido, ele leva a uma resposta funcional. O que acontece de fato é que toda a resposta leva a um gasto de energia. Quaisquer movimentos celulares que nós vamos fazer gera uma perda energética, um consumo de energia. Sempre que a gente anda de carro, ainda que seja pertinho, a gente gasta combustível. Sempre que a gente anda mais rápido, que acelera muito mais rápido, a gente gasta mais combustível. E é exatamente isso. Quanto maior é o gasto energético, tanto maior é o esforço para manter as nossas células viáveis, a vitalidade celular. Como que a gente consegue manter esse padrão de consumo energético? Consumindo alimentos. Os alimentos, os aminoácidos, a glicose, eletrólitos, ácidos nucleicos, ácidos graxos, saturados, insaturados, ômega 3, ômega 6, ômega 9, todos esses conjuntos de nutrientes vão ser usados para que a gente possa manter a funcionalidade das células. Vamos chegar lá no cérebro, né? A partir dos alimentos. E essa conexão oculta que a gente conhece hoje entre intestino e cérebro. Então, todos esses alimentos, eles são percebidos, né? São conhecidos, são absorvidos e vão gerar, então, modificações funcionais no nosso cérebro, fornecendo elementos chaves para o processo de síntese desses neurotransmissores. Nos dá uma olhadinha aqui. Quando a gente recebe um estímulo no sistema nervoso central, seja um estímulo auditivo, visual, gustativo, tátil, esse estímulo percebido, ele conecta o nosso sistema hipotalâmico. Todos os nossos sentidos levam a informação até uma glândula muito preciosa no centro do nosso cérebro, chamada de hipotálamo. Esse hipotálamo, ele responde pela memória-aprendizagem, pela regulação do nosso sistema endócrino, pela produção de hormônios, que vão, de novo aqui, gerar um movimento de harmonização das respostas periféricas e geram uma resposta diretamente nos tecidos que são necessários para aquela percepção do estímulo percebido. Então, a gente mobiliza, de fato, a cada um dos estímulos, a partir do hipotálamo, sistema simpático, sistema parasimpático, um que acelera, um que freia. Esses movimentos gerados nos sistemas cardiovascular, respiratório, linfático, renal, sistema endócrino como um todo, sistema imunológico, e o sistema, obviamente, o sistema digestório. O sistema digestivo, digestório, ele é colonizado com um conjunto de micro-organismos, uma microbiota que a gente chama, um microbioma, que é um ambiente próprio cheio de bactérias que nos acompanham desde a nossa mais tenra infância, né? A gente entrou em contato, saiu do útero,
materno e entrou em contato com a natureza, com o ambiente externo, a gente já está se contaminando e já está colonizando. Cada um de nós tem um conjunto de micro-organismos que é tão específico quanto a nossa impressão digital. Então, a gente tem uma impressão digital microbiológica, cada um de nós. E é reforçada as mais saudáveis, né, das bactérias que vão iniciar a colonização intestinal, aquelas originárias da primeira passagem pelo leito vaginal, quando são durante um parto natural, ou aquelas ou, né, na sequência, aquelas bactérias que estão colonizando o ambiente da mama, quando a criança vai fazer a sucção da glândula mamária. Então, vai fazer a primeira mamada, já coloniza a partir das bactérias que estão nesses dois ambientes, coloniza o nosso ambiente interno. E aí as crianças desenvolvem, a partir dessa colonização, toda uma microbiota a partir das exposições que a gente é submetido, as exposições a contaminações a microbiológicas e as ações dos vários ciclos de antibióticos que a gente consome ao longo de uma vida, né? É um antibiótico de amplo espectro, o nome já diz, né? Mata todas as bactérias, as boas e as ruins. Só que as ruins, como na vida, os ruins eles têm mais persistência, né? Eles acabam proliferando mais rápido do que as nossas células, as nossas bactérias do bem. E aí a gente gera, depois de um ciclo longo de antibióticos, disbioses. O que acontece então é que esses agentes microbiológicos patogênicos, eles têm toxinas nas suas estruturas, nas estruturas celulares. Essas toxinas ativam o sistema imunológico e esse sistema imunológico informa lá no sistema nervoso central, gera essas mudanças comportamentais. Mudanças essas que são percebidas nas respostas aos sentimentos. Olha que a gente agora começa a entender que quando eu tenho, então, uma disbiose, que eu gero uma inflamação no intestino, eu mudo a minha percepção, gero uma resposta, né? Mudo as minhas percepções e as minhas sensações e os sentimentos que essas sensações levam. Então, eu posso ter, num momento, um paciente saudável que recebe um estímulo, uma notícia, por exemplo, uma notícia que pode ser impactante, pode trazer neutralidade ou até felicidade para determinadas pessoas, a mesma notícia pode gerar um impacto negativo, depressivo, de desânimo, de fraqueza mental, de falência comportamental, em nenhuma outra pessoa. Qual é a diferença? O estímulo é o mesmo, mas as reações são outras. A diferença é que uma mente está inflamada. Uma mente inflamada gera uma percepção muito ruim do contexto das sensações que são geradas e são conduzidas até esse ambiente neuronal. Por isso, nosso tema, né? Mente inflamada. E aí a gente tem que começar a refletir, né? Por que que a gente come de fato? Qual é o objetivo funcional de a gente comer? Alguns fazem 3 refeições por dia, 3, 4 refeições por dia. Tem os glutões que fazem café da manhã, lanche da manhã, almoço, café da tarde, janta e lanche da noite. Toda essa esteira. Por que que a gente consome os alimentos, na verdade? Para nossa reposição energética, para nossa reposição de peças bioquímicas de reposição. Toda essa construção de novas células, novas células que eu digo porque as nossas células têm um tempo de vida útil, né? Tirando os neurônios, que são perenes, eles são estáveis, né, bioquimicamente, todas as nossas outras células se renovam a cada intervalo de tempo. Pele, por exemplo, 35, 45 dias a gente está com todo um arsenal de novas peles. É, hemácias, a gente tem 20, 25, 30 dias no máximo. E assim, a gente precisa, para manter essa renovação celular, peças bioquímicas para construir novas unidades celulares, né? E ainda mais, a gente precisa de energia. Energia que vem basicamente do consumo e da absorção de glicose e de oxigênio, que vão até uma unidade fundamental dentro das células que chama de mitocôndria. Mitocôndria é o nosso motorzinho, onde a gente
leva o combustível e produz energia nesse motor. Essa energia é na forma de uma molécula de adenosina trifosfato, o ATP. E esse ATP, então, é usado para todos os processos celulares, para a contração dos músculos, para a liberação de neurotransmissores, para a circulação sanguínea, para a secreção de glândulas, todas as energias, os processos vitais gerados pelas células dependem de ATP. E aí, quando a gente está dizendo que os nossos alimentos eles devem ser absorvidos a partir da digestão adequada desses alimentos a partir do intestino, então, a gente tem um conjunto de possibilidades de alteração que são muito frequentes e cada vez mais frequente na população. Os meus pacientes aqui, se a gente pegar 10 pacientes, 8 deles vão ter o que a gente chama de perfil hipossecretor. Esse perfil hipossecretor, ele associado com pacientes que têm disbiose na cavidade bucal, ou seja, crescimento bacteriano anormal na cavidade bucal, pode gerar um pH estomacal acima de 4, que não é um pH que nos auxilia ao processo digestivo. O pH estomacal ele deve estar em torno de 1,5, 2 no máximo, para que a gente tenha uma neutralização das bactérias que estão passando por ali, que são ingeridas junto com os alimentos e junto também com as bactérias que são colonizadas, que estão colonizando o ambiente da cavidade bucal, né, que são deglutidas junto com os alimentos e a saliva. Então, nesse ambiente estomacal, a gente prioritariamente deve mantê-lo ácido através da secreção de ácido clorídrico, que pré-digere as proteínas e faz com que as bactérias que são deglutidas sejam mortas por esse pH mais ácido. No entanto, esse perfil hipossecretor significa que o paciente não secreta ácido suficiente para manter esse pH de esterilização do que a gente come. Nesse caso, reduz não só a neutralização das bactérias, como também a perda funcional da digestão de proteínas. E essa digestão de proteínas mais baixa leva ao acúmulo dessas proteínas ao nível intestinal. Alguém já experimentou deixar uma carne fora da geladeira no ambiente externo? Quanto tempo ela dura e como ela fica depois de 24, 48 horas? Imagina isso acontecendo dentro do intestino. Se a gente não digere, não quebra as proteínas das carnes, as proteínas de uma maneira geral, né? Carnes ou proteínas vegetais. Se a gente não tem essa capacidade digestiva, essas proteínas ficam paradas, putrefazendo lá dentro do intestino. Isso gera o que a gente chama de inflamação da parede intestinal. E essa inflamação associada com o crescimento bacteriano, porque as bactérias passaram livremente pelo ambiente intestinal, gera então uma hiperpermeabilidade intestinal, inflamação do intestino e hiperpermeabilidade do intestino. Agora, essas paredes do intestino recrutam células de defesa para dentro da luz intestinal e geram, a partir desse combate entre as nossas células de defesa e as bactérias que estão colonizando o intestino, geram elementos de toxinemia. São partes das bactérias que, aproveitando essa permeabilidade produzida pela inflamação, agora vão ser distribuídas pela corrente sanguínea e vão atingir aí montones de células, aonde tivermos aonde tivermos circulação sanguínea em todo o nosso organismo, essas partes bacterianas vão ser distribuídas. E aí elas podem estar distribuídas nas articulações, gerando aí uma artrite, uma artrose, uma modificação de sensibilização inflamatória nas articulações. Mas ela pode se localizar, essas partes das bactérias, em células da tireoide, por exemplo. E aí a gente tem um ataque do nosso sistema de defesa a essas células da tireoide, porque essas partes das bactérias são reconhecidas como bactérias. Onde tem fumaça, há fogo.
Então, os nossos leucócitos, as nossas células de defesa, migram em direção a essas partes bacterianas alojadas na tireoide e fazem um processo inflamatório chamado de tireoidite. Como é uma autoimunidade contra as células da tireoide, um pesquisador japonês chamado Hashimoto desenvolveu o tema propondo então que essa alteração na funcionalidade inflamatória da tireoide pudesse ser auto-infligida pelo nosso sistema imune. E aí a gente tem a tireoidite de Hashimoto. Pode ter, então, doença de Crohn, sensibilidade hepática, falência renal, e pode, pasmem, essas partes bacterianas subirem através da barreira hematoencefálica, que é a que divide o cérebro do restante do nosso corpo, subirem através desse ambiente e estarem alojadas no cérebro. Imagina o que é que acontece no cérebro quando um nosso leucócito que está circulando reconhece uma assinatura bacteriana. A gente vai ter um processo exatamente idêntico. Uma resposta inflamatória ao nível local, ao nível cerebral. Dependendo de qual via neuronal ela vai ser produzida, a gente tem, então, vias da acetilcolina, vias colinérgicas, que vão produzir sinais e sintomas de esquecimento, como no caso do Alzheimer. A gente pode ter uma degeneração de vias em que o neurotransmissor principal é a dopamina, e a gente pode gerar uma doença de Parkinson, ou um sistema de tremor, tremor essencial, ou perda da capacidade de marcha, lentificação do equilíbrio corporal. A gente pode ter essas partículas bacterianas alojadas em neurônios dopaminérgicos, isso pode levar dopaminérgicos e noradrenérgicos, em que pode estar, em que pode estar, uau, 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 em que pode estar sendo gerada, então, uma demência senil. Ou ainda, a gente pode ter essas partes bacterianas alojadas em neurônios do sistema límbico, que é aquele das emoções, que nos dá a percepção de estímulos prazerosos, gerando quadros depressivos profundos. E por isso, sim, a conexão entre intestino e cérebro é muito poderosa. Pacientes com quadros inflamatórios intestinais sempre têm quadros depressivos. E isso é uma correlação muito direta. E aí a gente pode ter, então, todos esses quadros inflamatórios, né? Partindo, então, sempre dessa movimentação do fluxo de alimentos para a nossa digestão, da geração de componentes inflamatórios, toxinas bacterianas, da hiperpermeabilidade intestinal e da inflamação subclínica crônica gerada a partir dessas bactérias, podemos ter, então, um quadro de alteração da performance de neurotransmissão. Olha que interessante aqui. Se a gente tem agora essa hiperpermeabilidade intestinal gerando uma inflamação, em que as nossas células de defesa saem de dentro da corrente sanguínea e matam as bactérias que estão colonizando, mas abrem espaço para que essas bactérias possam agora ganhar acesso à corrente sanguínea, então, na verdade, a gente está prejudicando ou gerando aí um quadro de inflamação que era local para uma inflamação sistêmica. E essa inflamação sistêmica gera quadros de percepção dessas sensações, onde essas partes bacterianas vão ser instaladas. E aí a gente sabe, então, que percepções, integrando esses sistemas, né? Percepções levam a respostas celulares percebidas, essas percepções percebidas no sistema nervoso central regulam todo o funcionamento dos nossos sistemas e órgãos, regulam e a intensidade dessas respostas são produzidas, organizadas e controladas pelo sistema endócrino e pelo sistema imunológico. Então, a gente já sabe que percepções mudam a nossa forma de geração de respostas funcionais no nosso corpo. Muito bem. Agora vamos ver como esses alimentos. Olha, essa figura é muito legal.
a gente tem os alimentos e que são digeridos em unidades nutricionais. Cada uma dos nutrientes que a gente consome, proteínas se convertem em aminoácidos, carboidratos se convertem em glicose, frutose e galactose. Só todos os carboidratos se convertem nesses três açúcares primários. Gorduras. As gorduras se convertem então em colesterol, em ácidos graxos, em ésteres de colesterol, em fosfolipídios, que vão fazer parte, como eu disse, todos esses componentes das nossas células. Principalmente aqui, as unidades proteicas, as proteínas, são convertidas em aminoácidos. E a gente tem alguns deles que são bem especiais para o nosso controle neuronal. Triptofano, tirosina, GABA, glicina, glutamato, aspartato. Esses são muito importantes, a gente já vai chegar neles. Depois disso, depois de serem então digeridos, eles são absorvidos para os tecidos e para os neurônios. Nos neurônios, eles servem como substrato para a síntese e produção dos neurotransmissores. E esses neurotransmissores vão ser liberados em vias específicas, como se fossem estradas, caminhos específicos que controlam determinadas funções no nosso cérebro. Funções e percepções. Memória, por exemplo, precisa de acetilcolina e glutamato. Resposta emocional, resposta de prazer, resposta afetiva, precisa de serotonina. Para produzir serotonina, a gente precisa de triptofano. Foco, atenção, vigília, precisa de noradrenalina. Noradrenalina que vai ser produzida a partir da tirosina. Então, vejam, a gente tem suporte de aminoácidos que produzem neurotransmissores, e esses neurotransmissores produzem as nossas sensações. Quem vive sem memória? Quem vive sem foco, atenção, vigília? Quem vive sem um prazer nas respostas que percebe do nosso ambiente social? Então, essas condições, elas definem como o nosso cérebro vai responder através da produção desses neurotransmissores que interagem com receptores que geram sinais de transdução dentro desses neurônios e que levam às respostas biológicas de percepção do nosso sistema nervoso central, que controla, em última análise, todas as respostas do nosso organismo. Então, não tem como a gente negar que é a partir da nossa capacidade de absorção dos nutrientes e a gente vai gerar o substrato. Alguém aí, vamos fazer uma enquete, alguém aí sabe fazer uma boa receita de feijoada? Nair, tu sabe fazer uma boa feijoada? Nair é portuguesa, né? Daí é cruel fazer essa Faço, pergunta para faço, português. adoro. Adora. É, só que, só Quais que os componentes de uma boa feijoada, Nair? o essencial é o feijão preto. Feijão preto, muito bem. Então a gente Né? tem um substrato que é o feijão preto. O que mais? Depois tem as carnes, no meu caso, sou vegetariana, Pode ser uma feijoada vegetariana. Para a gente está tudo certo. além dos As carnes temperos. vegetais, né? O Aham. que mais? Pois a feijoada em si é acompanhada por laranja, por arroz branco, As- couve, pronto, é tudo Vamos isso. lá. Joia. Mas a gente tem aí alguns componentes que estão faltando, né? A água, né? Para cozinhar o Ai, a feijão. água, o sal, os A minerais, gente tem o sal, a gente tem os componentes vegetais que tu acrescentou como proteínas, e a gente exato. tem o feijão. Muito bem. São quatro coisas para sair um feijão de primeira, não é mesmo? Agora, imagina os nossos neurotransmissores. Se eu quiser fazer serotonina, por exemplo, para melhorar a minha percepção de estímulos de prazer, a resposta emocional, eu preciso do quê? Eu preciso de triptofano. Pois, Triptofano vem da onde? Triptofano vem das proteínas que eu consumo. Para que esse triptofano seja disponibilizado para os meus neurônios, eu tenho que digerir essa proteína e absorvê-la ao nível intestinal. Então, se eu tiver um intestino inflamado, um intestino com disbiose, gerando hiperpermeabilidade intestinal, a gente vai ter um prejuízo na absorção do triptofano. Qual vai ser a condição que eu vou levar o paciente a percebendo sintomas de uma má digestão de proteínas?
que é que vocês acham que o paciente vai apresentar se não tiver uma digestão boa de proteínas? Déficit na produção de serotonina, quadros depressivos. Aquela apatia de resposta emocional, aquela coisa de para que que eu estou aqui, né? Esse mundo não me quer, esse mundo não faz nada por mim, eu sou um sofredor. Se eu não como, se eu não tenho a absorção de tirosina a partir das proteínas que a gente está consumindo, eu posso ter uma diminuição na produção de noradrenalina. Aquele paciente que fica disperso, que não tem foco, que não tem objetivo, que não tem capacidade de se manter numa determinada ação sem que haja uma dispersão do seu objetivo. Se eu não consigo absorver glutamato do que eu consumo de proteínas, eu tenho uma dificuldade de memória, aprendizagem. Olha que louco isso. Tudo depende de como nós disponibilizamos o feijão, a água, o sal de cozinha, as proteínas vegetais da feijoada da Nair para ter uma feijoada efetivamente muito boa. A mesma coisa acontece com o nosso sistema funcional aqui de produção dos neurotransmissores. Então a gente tem cada um deles: glutamato, aspartato, glicina, GABA, catecolaminas, as dopamina, noradrenalina, acetilcolina, endorfinas, todos os nossos neurotransmissores são produzidos a partir de aminoácidos. Por exemplo, a neurotransmissão para a produção de acetilcolina, de noradrenalina, dopamina e adrenalina dependem basicamente de tirosina, mas também dependem de vitamina B3, de vitamina B9, de vitamina C, de cobre, de ferro, de sal, né? De água, de proteínas vegetais, de tudo que vai na feijoada, precisa também aqui no nosso ambiente bioquímico de elementos adicionais. Por exemplo, a enzima que transforma a tirosina em dopa, ela depende de vitamina D. Se eu não tiver vitamina D, ainda que eu tenha absorção de tirosina, eu não consigo produzir dopamina, noradrenalina, adrenalina. E aí, se eu não tiver vitamina D em concentrações suficientes, vai ter prejuízo de foco, atenção, vigília. Se eu não tiver vitamina D, eu não consigo fazer também a conversão de triptofano em serotonina. Então, por isso que pacientes que têm vitamina D baixa, em geral, apresentam quadros depressivos. Olha, tanto é verdade que o Ministério da Saúde dos países nórdicos obrigam durante o inverno, que é muito prolongado, as populações a consumirem na rede pública vitamina D como elemento de reposição para manter a estrutura funcional na produção dos neurotransmissores. E aí a dopamina, por exemplo, ela tem, quando é muita dopamina, dá origem a surtos psicóticos, alucinações visuais, auditivas, mas pouca dopamina pode ter um baixo estado de ânimo, um baixo controle endócrino, pode ter prejuízos funcionais na capacidade de equilibrar os nossos hormônios, um baixo controle muscular. A noradrenalina, muita noradrenalina pode dar picos de ansiedade, pode dar hiperfoco, pode dar estímulos periféricos, taquicardia, tensão muscular, mas pouca noradrenalina pode gerar depressão, tristeza, falta de concentração, apatia. Da mesma forma, a serotonina, como eu lhes disse, depende da síntese a partir do triptofano. O triptofano, então, é o elemento-chave para a síntese da serotonina, mas também é para a síntese de melatonina. Melatonina é o nosso hormônio que faz o ciclo circadiano, mas regula também imunidade, regula a frequência cardíaca, regula a atividade de liberação de cortisol, regula a liberação de hormônio de crescimento. Olha que legal, se eu não tiver, então, triptofano absorvendo de maneira adequada, eu vou ter uma diminuição na produção de serotonina, vai gerar aqueles elementos, então, depressivos.
com falta de resposta emocional, mas também vai gerar prejuízo do sono, prejuízo do ciclo circadiano, prejuízo da secreção de hormônio de crescimento, vai ter um envelhecimento precoce. Professor Niraldo, então, paciente com inflamação intestinal, com sensibilidade alimentar ou alteração funcional, tende a ter um envelhecimento precoce? Exatamente, porque não vai absorver triptofano em concentrações suficientes para gerar melatonina, que não vai regular a produção de GH, hormônio de crescimento, que não vai estimular a renovação celular durante o processo da noite. E aí o paciente perde sono e envelhece mais rapidamente. Incrível. Serotonina tem, então, a mais, muita serotonina pode dar ansiedade, alucinação, perda da realidade. Mas pouca serotonina pode dar quadros depressivos, baixa autoestima, perda da percepção das recompensas emocionais. Isso é o que é mais triste no paciente depressivo, né? E muitos deles tomam o medicamento antidepressivo e o que é que acontece? Suprimem essa fase, mas também não manifestam nada de emoção. São os pacientes que a gente chama de anímicos. Eles não têm é, anedonia, eles não têm expressão de sentimentos. Não conseguem nem sentir tristeza, nem chorar, né? Porque os pacientes depressivos, pela serotonina em geral, são aqueles pacientes que choram espontaneamente, sem nenhum motivo, né? E nesse caso, os pacientes com esse perfil, eles têm exatamente esse prejuízo funcional. Da mesma forma, a neurotransmissão da colinérgica, da acetilcolina, a acetilcolina precisa de absorção de colina, que é um elemento que a gente tem nos ovos, que tem uma série de alimentos, né? Mas precisa também de um elemento produzido lá naquelas nossas mitocôndrias. Lembra que a gente mencionou os nossos motorzinhos? Para nossa produção de ATP, a gente tem um ciclo bioquímico para a produção de acetilcoenzima A. E a acetilcoenzima A, junto com a colina, faz acetilcolina, que está envolvida na neurotransmissão de eh, memória e aprendizagem. Então, muita acetilcolina pode também dar ansiedade, pode dar aquele pensamento de ruminação, sabe? Aquele pensamento repetitivo que fica te martelando o tempo todo. É muita acetilcolina que está sendo produzida ali, de maneira não adequada, né? Pode dar hipervigilância, e em alguns casos até quadros depressivos também. Mas pouca acetilcolina, ou seja, pouca energia neuronal, energia mitocondrial que produz acetilcoenzima A, baixa atividade mitocondrial, diminui essa produção de acetilcolina. Pode dar, então, desatenção, apatia, dificuldade de regular as emoções, redução da capacidade de adaptação, perda de memória e aprendizagem, dificuldades nos relacionamentos, na condução de uma conversa, de uma construção de um raciocínio. Tudo isso está associado a essa baixa energia. E é por isso que os pacientes pós-Covid aí, ou os pacientes vacinados, manifestam a mesma característica. Pacientes pós-Covid, o vírus deixou uma sequela mitocondrial de baixa capacidade funcional. É como se ele tivesse entrado lá nas mitocôndrias e enferrujado as mitocôndrias, sabe? E aí começa a ter esses prejuízos de memória, os lapsos de memória que os pacientes pós-Covid ou Covid longo, né, que tem sido relatado na literatura, apresentam aquelas falhas de memória, aqueles lapsos, aquela dificuldade de aprendizagem, aquele paciente que lê um livro e aí termina de ler o livro, esqueceu de tudo que leu. Tem que ler de novo, né? Ou fazer alguma coisa repetitiva que precise de atenção. Doutor Niraldo, Pois não? mas essa situação, ela pode ser reversível, não pode? Depois desses estragos na mitocôndria pela vacina da Covid? Claro, claro que podem, sim. A gente tem protocolos que são capazes de reverter esse quadro. São quadros de estimulação para a síntese de novas mitocôndrias. Mitocôndria falhada mitocôndria morta. Quando as Uhum. células falham, todas as mitocôndrias,
ela reconhece que precisa ser destruída, ela se autodestrói. Uhum, O problema do vírus é que ele não destrói todas as mitocôndrias. Algumas mitocôndrias ficam funcionais. A célula perde a capacidade, mas trabalha com muito baixa capacidade energética. E aí uhum. vai limitando as funções. Então, o que é que a gente precisa fazer? Estimular o nosso organismo a melhorar a expressão de novas mitocôndrias. E é isso que a gente consegue repor, sim. Porque o vírus entra, contamina as mitocôndrias e aí gera, a partir das próprias mitocôndrias, tem um DNA mitocondrial que reproduz as mitocôndrias dentro do mesmo padrão funcional das mitocôndrias afetadas. Ah, Então, o que a mas, gente precisa é criar uma nova geração de mitocôndrias uau, para mas isso, substituir isso. mas esse, professor Niraldo, mas esse processo leva tempo, porque nós estamos falando de mitocôndrias de todas as células do nosso organismo, não é? Dos ossos, Bilhões de tudo. células, E, bilhões de células. uau, muito bem. Então, é um trabalho de bilhões de esforços, né? Porque as células vão levando a prejuízos que são cumulativos. A gente tem um músculo, por exemplo, que não funciona adequadamente porque falta energia mitocondrial. O outro músculo do lado sente porque é um conjunto de fibras que fazem a função muscular, né? A mesma Uhum, coisa do neurônio. O neurônio tem uma via neuronal, né? Uma via neuronal que depende do encadeamento dessas funções. Se a gente tem um neurônio que falha no meio, é como um elo das correntes, né? Se eu quebro uma corrente, o elo todo se parte e a resistência dela fica fragilizada. Então, a gente precisa realmente ter essa construção de conhecimento para uau, gerar intervenções mais adequadas obrigada. suplementando Uhum. em todo momento. A gente tem também um neurotransmissor chamado GABA. O GABA é o nosso freio, né? O nosso zen. Esse cara aqui é aquele que te deixa assim tranquilo, sereno. É aquele é o boa paz, né? Então é o nosso companheiro das ações estressoras. Ele percebe o estímulo estressor, dispara o mecanismo excitatório, que é mediado por um outro neurotransmissor chamado glutamato e, ao mesmo tempo, dispara o mecanismo GABAérgico. E o GABA vai lá e diz: tranquilo, deixa para depois, vamos relaxar, não vamos se estressar. E aí controla essa atividade. Tanto que glutamato e GABA são produzidos a partir da mesma origem. Então, dependendo da necessidade, eu quero fazer uma meditação profunda, eu vou estimular a conversão de glutamato em GABA. Eu preciso agora responder porque eu estou a uma situação de perigo iminente. Eu converto o GABA em glutamato e a gente tem então uma diminuição da produção do GABA e leva a um aumento na produção de glutamato. Veja que acontece. A gente tem uma enzima aqui que converte glutamato em GABA. E tem uma série de fatores que estão diretamente relacionados nessa conversão. Lembrando que se eu tiver glutamato, eu tenho excitação, se eu tiver GABA, eu tenho inibição. Muito bem. Fatores como inflamação podem aumentar a produção de glutamato. Significa que inflamação inflama corpo, o local onde está acontecendo a inflamação, intestino, músculo, articulações, lá na tireoide, no fígado, inflamação gera aumento na conversão de glutamina em glutamato, aumenta então a produção de glutamato, que é excitatório. Significa que inflamação inflama também a mente, inflama a nossa mente. Mente inflamada gera então toda uma mudança da nossa percepção das sensações que a gente tem no nosso organismo. Se muda as sensações, diminui, altera também o modo como nós expressamos no nosso organismo e materializamos no nosso organismo todas essas mudanças da bioquímica funcional do nosso corpo, né? Então, GABA, para melhorar, a gente pode ter, para ativar, então, a conversão de glutamato em GABA, saindo do excitatório e aumentando o inibitório, probióticos,
suporte com vitamina B6, porque aumenta a conversão, magnésio, suplementações com GABA. Podemos, então, melhorar aqui essa conversão de GABA e controlar os estímulos excitatórios centrais. De outra maneira, o glutamato é a antítese do GABA, ele é o nosso principal neurotransmissor excitatório e ele gera, então, alguns elementos muito importantes. Baixo glutamato produz lentificação mental, déficit de memória e aprendizagem, assim como na acetilcolina, o glutamato também é liberado e está envolvido diretamente. Então, glutamato de menos gera toda essa desmotivação para o aprendizado e memória. Mas alto glutamato pode gerar ansiedade intensa, irritabilidade, agitação mental, pensamento acelerado, hiperatividade, insônia, dificuldade para desligar a mente. Sabe aquele paciente que chega aqui? Muitos de vocês podem ter alguém que possa estar apresentando todos esses sinais e sintomas? Pois bem, isso significa que quadros inflamatórios tendem a aumentar a liberação de glutamato, como a gente mencionou. E o glutamato dá ansiedade, dá irritabilidade, dá pensamento acelerado, insônia, estresse crônico. E aí a gente tem toda uma mudança do corpo inteiro a partir dessas percepções que a gente gera no cérebro. E se nós já sabemos de tudo isso, e agora fica a pergunta no ar, né? Se a gente sabe de tudo isso, por que ninguém trata a origem desses sintomas psiquiátricos e ficam tratando apenas os sintomas? Por que que chega um paciente com ansiedade, em vez de regular ali a atividade de conversão de glutamato em GABA, ele entra com um ansiolítico, que vai lá no neurônio e desliga a chave. Daí ceda o paciente. Ou um paciente que chega com depressão, ninguém avalia a vitamina D desse cara. Ninguém avalia o intestino para ver se esse intestino não está inflamado. Ninguém recupera esses padrões funcionais para a produção do neurotransmissor e ficam entrando com um antidepressivo. E aí, esse antidepressivo, quando sai de cena, a depressão volta com muito mais força, porque não foi tratada a origem da doença, não foi tratada Uhum, a causa principal do processo fisiopatológico que é gerado e que está diretamente envolvido. A gente diz que ansiedade e depressão não são doenças, são sintomas. Sintomas da inflamação intestinal, são sintomas da da desnutrição celular, são sintomas relacionados à perda da capacidade digestiva, são sintomas relacionados a essas disfunções metabólicas na relação intestino-cérebro, é né? verdade. E a quem? Doutorado, E a quem interessa, né? A quem interessa manter os pacientes consumindo medicamentos durante toda a sua vida? Peguei uma verdade. paciente agora que tem 70 anos. Ela começou a tomar antidepressivo com 48. Uau! Essa é uma paciente que dá lucro para a indústria farmacêutica, né? Porque desde os 48 até os 70 tomando antidepressivo, e aí. E não melhorou na depressão, é óbvio, né? Continua deprimida, né? Então a gente precisa ter alguns olhares, né, críticos em relação a isso. E suplementos nutricionais integrativos para que a gente possa desoxidar, desintoxicar, desinflamar, dessensibilizar e proteger as nossas células. É tudo que a gente precisa para que tudo volte a funcionar de maneira adequada. Para isso a gente usa plantas, vitaminas, cofatores, oligoelementos, é o feijão, é a água e o sal, o sal de cozinha, os temperos, né, aqueles temperos, e faz tudo isso de maneira natural. Isso a gente precisa nos relacionarmos com a natureza, né? É a natureza que nos dá tudo que o organismo precisa. Nós somos partes integrantes da natureza. A gente não precisa de nada químico para saber que precisa fazer as nossas células funcionarem. Fiz uma tabelinha aqui, mas é mais para prescritores, né? Como a gente pode melhorar e suplementar aqui para
produzir mais noradrenalina e quais os sintomas carenciais desses neurotransmissores. E aí a gente tem assim, mas é mais para prescritores, quem for trabalhar na área da prescrição integrativa, também ter essa noção, né, de como melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes. É muito Glutamato, esse tipo. importante. Uhum. E algumas regras de ouro que a gente gostaria de finalizar aqui com essas regrinhas. Proteínas de qualidade, que são fontes importantes dos aminoácidos precursores para a síntese, como a gente viu, de todos os nossos neurotransmissores, todos os peptídeos com função neurotransmissora, todas as nossas proteínas funcionais, proteínas de qualidade. Vitaminas e minerais essenciais, cofatores que são indispensáveis para a síntese de vários dos nossos neurotransmissores. Sono reparador. Sono não tem preço. Sono é o melhor remédio para rejuvenescimento, para manter a proliferação de células normais. Renovação celular depende de um sono reparador. E é onde efetivamente a gente sintetiza os neurotransmissores e desoxida o cérebro. Atividade física é um excelente modulador da serotonina, da dopamina, da noradrenalina e GABA, e com isso a gente regula essa atividade de produção dos neurotransmissores. Gestão do estresse, nem sempre é possível, né? Mas sempre que possível a gente fazer essa gestão do estresse. Microbiota intestinal saudável. Se é necessário o uso de antibióticos, a gente pode repor essa microflora depois do uso do antibiótico. É essencial. Se a gente usa alimentos ultraprocessados, cheios de corantes, conservantes, é importante que a gente reduza essa intoxicação que a gente está fazendo com esses alimentos, com esses produtos alimentícios, né, que não são alimentos, e que podem, então, estar atrapalhando a nossa microflora. E eu tenho dois presentes para vocês aqui. Uau, que bom, Presente todo mundo gosta, né, Nair? claro, Eu tenho dois, é sempre dois bem-vindo. presentes para vocês. Eu tenho esse livro que eu gostaria de presentear vocês. Então, um livro desse que está em espanhol, é a segunda versão do Própolis, da Colmeia Clínica, que Uhum. eu gostaria de presentear vocês. Basta a gente pedir aqui a contribuição de vocês em seguir o meu perfil. Se vocês gostaram, a gente fala igual o padre aqui da minha paróquia. A gente vai na missa, daí no final da missa ele diz assim: Ó, pessoal, se vocês gostaram da missa, é um padre muito divertido, né? Se vocês gostaram da missa, vocês convida todo mundo para vir na próxima missa. Mas se vocês não gostaram, não fala nada para ninguém, não. Vem de novo que eu vou procurar melhorar. Mas não fala nada para ninguém que não gostou. Então, a gente está pedindo aqui a mesma contribuição para vocês, seguirem o meu perfil, e aí dos que seguirem e colocarem no direct a palavra própolis, eu vou enviar gratuitamente para vocês esse livro chamado, então, Propóleo de la Colmena a la Clínica, que é a edição mais atualizada de toda a minha história com a própolis verde aqui. São Ah, 28 sério? anos, vinte e Uhum. oito anos de estudo com a própolis brasileira. Eu gostaria de distribuir para vocês aí do grupo. Uau. Doutor Niraldo, isso é válido também para a Europa, Estados Unidos e o outro lado do planeta? Pois é, eu posso fazer uma encomenda especial, despachar por FedEx Sim. para esses países, sim, com o maior Uau, gosto. E a gratidão. gente tem, e a gente vai ter um segundo momento, um segundo presente, que é uma palestra, um evento que a gente vai estar fazendo de saúde integrativa, para que a gente possa continuar falando sobre o uso das plantas medicinais, dentro dessa visão integrativa. Vai ser um evento super legal que a gente ainda não abriu, a gente está disponibilizando para uma sala VIP especial. E a gente gostaria de oferecer para vocês, né, do grupo da Nair, né? Quem tiver interesse em fazer a participação
uma lista de espera para a sala VIP. Assim que a gente abrir, a gente convida primeiro esse pessoal da sala VIP a participar conosco. Como vai ser uma sala no Zoom, a gente tem uma limitação também, né, de ambiente virtual, e aí a gente gostaria de priorizar vocês que já têm uma sensibilidade maior, que estão já no caminho da busca, Vai. pelo caminho, né, da cura e da saúde plena. Então, Fantástico, doutor Niraldo, basta fantástico. olhar e depois escanear o QR Code e já fica disponível na sala VIP. E era isso, amiga. Gostaria de agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui com o grupo de vocês. É muito bom sempre tê-los presentes aqui na minha vida. Doutor Niraldo, mas foi muito poderoso esta, essa sua palestra hoje. E confesso que a gente fica assim até um bocado assim assustado com, pronto, de fato é muita informação técnica, médica, né? Mas por outro lado, para que possamos saber em que nível que nós estamos com todos os elementos necessários para um bom funcionamento do nosso organismo. E, naturalmente, por exemplo, no meu caso, nós temos, eu falo por mim, que ainda tenho aquela inflamação, que o doutor Nirau está me acompanhando, Uhum. mas quantos e quais seriam as análises necessárias que o doutor Niraldo poderia prescrever, não é? Só para eu ter uma ideia, para que possa ter assim um raio-x no interior do organismo das pessoas e saber o que, que cada um vai precisar. Perfeito. Fica assim, como se fosse um check-up geral, né? Uhum. Perfeito, perfeito. É, a gente tem a possibilidade, Nair, baseado então nessa necessidade de conhecer o nosso ambiente interno, a gente desenvolveu dois protocolos internos, pena que é só físico, né? Os Uhum. meus pacientes do físico aqui, a Ives passou, né, por essa Mas a análise. Ives já falou para nós aqui. Fez um ciúminho, né, Ives? Foi. Fez um ciúminho. Uhum. Então, a gente tem a avaliação por neurometria funcional, que nos dá os parâmetros de compreensão do funcionamento do cérebro com o corpo, e a gente tem a biorressonância, que nos dá os parâmetros nutricionais, oligoelementos, funcionamento energético de cada um dos órgãos individualmente, sistemas, né? Uau. Cardiovascular, sistema hormonal, que nos permite, independente dos exames laboratoriais, nos dar todo esse check-up. Muito Para bom. as funções bioquímicas, se a gente não tiver possibilidade de fazer um exame presencial, o que a gente recomenda são a avaliação das funções hepática, principalmente no primeiro momento, Uhum. função hepática incluindo aí as transaminases, a Exato. GOT, GPT e gama-GT, as três enzimas da função hepática. Função renal, para ver o funcionamento, a capacidade excretora, incluindo ureia, creatinina e ácido úrico, são três parâmetros também. Então, função hepática e função renal. O metabolismo dos carboidratos, que inclui a insulina de jejum, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Também são três parâmetros que a gente já consegue ter uma dimensão muito boa de como o organismo está organizado para produzir energia. A gente costuma também ter essa visão geral com um hemograma completo, e aí a gente tem o leucograma e o eritrograma dentro desse exame de hemograma completo, né? E é importante a gente visualizar também os níveis basais plasmáticos de vitaminas D, B12, como parâmetros das vitaminas lipo e hidrossolúveis, e fundamentalmente, se existe alguma alteração e indicativo de alteração hormonal, os exames hormonais, né? Os gonadais, principalmente, Uhum. que envolvem aí testosterona, estrogênio, e progesterona. Esses três hormônios também sexuais. E aí os hormônios, se tiver um indicativo de baixa energia, de fadiga muscular, fadiga mental, fazer também cortisol matinal para avaliar o nível de produção de cortisol. Uau. Mais ou menos isso, a gente consegue ter um parâmetro bem já robusto para direcionar a formação dos protocolos integrativos.
É basicamente aquilo que também me prescreveu. Pessoal, aquele que ainda não passou com o doutor Niraldo já sabe a importância. A aula de hoje é fundamental, aliás, todas são, né, doutor Niraldo? Mas a de hoje, para mim, mexeu, assim, bastante mesmo em relação à parte vital. Uhum, Para as pessoas que não têm uma grande variedade do hábito alimentar, porque aqui hoje percebeu-se realmente a importância de variar muito a alimentação, né? Muito mesmo. Então, eu acho que é uma nova consciência que o doutor Niraldo veio trazer hoje aqui para nós, sabe? uhum, Porque há pessoas que estão habituadas a comer só na rotina, o café da uhum. manhã é um pão com café com leite, quer dizer, tudo muito pobre, né? E Sim. errado também. Eu acho que é uma forma de conscientizar. Mas eu digo isso porque há alguma possibilidade que eu sei que o doutor Niraldo trabalha com um grupo sanguíneo, Uhum, de fazer para nós uma tabela, nem que seja assim, genérica, de quais os alimentos que nunca devem faltar no nosso dia a dia e em que rotina, é semanal, diário, tá vendo? uhum. Isso é possível, doutor Giraldo? É possível? Sim, é possível. Em geral, a gente faz isso depois das avaliações, para a gente ter uma noção de como já está o funcionamento do organismo. Mas, de uma maneira geral, é possível, sim, um conjunto de protocolos antioxidantes, Uhum, anti-inflamatórios, alimentos que possam ter essa função, né? Isso já uhum, vai ajudar bastante na absorção dos nutrientes, porque quando a gente desinflama, quando a gente desoxida o intestino, ele próprio absorve aquilo que é necessário daquilo que consumimos. O que a gente precisa levar em conta sempre é que a gente é aquilo que absorve daquilo que come. Então, se a gente come porcaria, a gente absorve as porcarias e a gente vai se transformar numa porcaria ambulante, né? Essa é a ideia. E aí gera quadros de inflamação, gera processos de perda funcional e neuronal, não tem capacidade cognitiva, não tem felicidade, porque a felicidade depende de neurotransmissores, depende da percepção de como a gente é, vê o mundo, né? E aí, claro, o modo como a gente vê o mundo depende de como a gente absorve os nutrientes e nutre os nossos neurônios. E tem pessoa, Nair, tem pacientes que a gente pega assim com um basal tão baixo de energia que nunca tiveram uma outra condição de perceber-se melhor. E para eles aquilo foi sempre assim. Eu peguei um paciente com um quadro de dor, ele disse: Ah, doutor, eu tenho dor desde que eu me conheço por gente. Não sei uau, o que é não sentir dor. Eu disse, mas sentir dor não é um processo natural, não é o que Deus pensou para a tua vida, né? Sofrer durante toda a sua existência. Vamos tentar diminuir esse processo doloroso? 3 meses, Nair. Ele disse, voltou no consultório e disse, Doutor Niraldo, eu não sabia o que era não sentir dor. E agora eu tenho uma outra visão do mundo, eu tenho outra visão das pessoas. Eu estou namorando. Eu nunca consegui me relacionar com ninguém. Eu era uma pessoa dolorida. A pessoa uau, encostava em mim e eu me desesperava, porque eu achava aquilo insuportável, viver perto de alguém. E depois de 3 meses ele arrumou uma namorada. fantástico, fantástico. É isso. Eu tenho uma outra pergunta para si, doutor Niraldo. Essa semana aconteceu uma situação que eu recebi aqui, duas pessoas aqui do nosso grupo. Então, estávamos a falar sobre questões de saúde, da suplementação, e quando eu mostrei os suplementos que o doutor Niraldo me prescreveu, eles começaram a contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, ficaram assustados e disseram, mas tudo isso? Então, a pergunta é: a suplementação não é medicamento, ele é natural, que é como se fosse um alimento, não é? Exatamente. Se a gente não come o suficiente para nutrir as células, a gente tem que repor na forma de cápsula, de sachês, de comprimidos.
Porque o E, que a gente está fazendo aí não é dando medicamentos paliativos, a gente está dando possibilidade às tuas células de performarem com a melhor capacidade que elas foram pensadas biologicamente, né? pois, E exatamente. isso é Então, transitório, porque é uma coisa bem curiosa, né? Quando a gente inicia o tratamento dos pacientes, a gente inicia realmente com uma gama grande de suplementos, porque, em geral, quando o paciente chega a procurar ajuda, é porque ele já está naquela escala sintomatológica de doença, em que já existe uhum, uma. Então, a gente precisa corrigir aquilo, a gente exato, precisa restabelecer um padrão funcional. exato. No mínimo, a gente precisa de 90 dias, idealmente de 180 dias, para que Ok, tudo volte a funcionar. Depois pronto. disso, a gente mantém com nutrientes, mantém com hábitos alimentares saudáveis, mantém com a reposição e a diversidade de alimentos que a gente precisa para funcionar adequadamente, né? Mas, doutor Niraldo, hoje em dia, pela não qualidade dos alimentos, porque Aham. realmente eles têm muito baixa capacidade de nutrientes, que não era os alimentos antigamente que tinham outro sabor, tinham outro cheiro, e agora praticamente quase não tem sabor nenhum. Eu acho que é quase que impossível nós ficarmos totalmente isentos de suplementação, penso eu. Exatamente. Além dos alimentos eles terem assim um solo muito mais pobre e, portanto, não absorvem todos os nutrientes para fazer parte da sua composição química, a gente ainda tem as conservações desses alimentos. Alimentos, por exemplo, que a gente pega no supermercado, assim, bonitos, cheio de maquiagem química por fora, Uhum. são alimentos que já sofreram processo de resfriamento, que foram colhidos em uma outra safra e que ao longo desse processo oxidaram seus componentes nutricionais e chegaram aí nas prateleiras maquiados para que a gente pudesse consumi-los. Então, de fato, a capacidade nutricional dos alimentos e dos produtos alimentícios, então a gente nem fala, né? Porque são bombas ambulantes para gerar doentes para a indústria farmacêutica. Exatamente. E Aumentar os... uma outra medida adotiva que todos acho que devem ter é o cuidado de ler os rótulos. Porque há umas semanas atrás, quando eu disse para um cliente meu que o vinho também não também tinha aditivos químicos, tem lá os nitritos ou nitratos, né, no vinho. É, sulfitos, e os sulfitos e também, sulfitos de sódio. os Uhum. sulfitos de sódio. Eles ficaram assim, como? Mas como é que é possível? Quer dizer, como é que se pode Uhum. conservar um bom vinho, né? Sem ter realmente ali o conservante, né? Bisulfito de sódio, mata as nossas bactérias do bem, né? As nossas bactérias Uau! comensais. Ainda por cima, a Então, sério. então, quem toma, claro, ele faz a mesma coisa no vinho, ele impede a proliferação de bactérias, de fungos, de vírus, né, dentro do Ah, ambiente. ok. Por isso ele é um conservante, né? Ah, Conservante ok. do vinho. Muito. Agora, aqui no Brasil, né, saiu mais uma portaria do Ministério da Saúde, né, que regula os alimentos, em que obrigou os, o sal de cozinha a conter ferrocianeto de sódio. Todo sal de cozinha, vocês do Brasil aí já sabem que todo sal de cozinha agora no Brasil é obrigado a ter ferrocianeto de sódio. Olha o cianeto, Ferrocianeto, no organismo, ele se dissocia em ferro e ácido cianídrico. cianídrico, Ácido cianídrico é extremamente tóxico, diminui a corrosivo. vitalidade de hemoglobinas, diminui o transporte de oxigênio, é um veneno, né? E Mesmo o Nossa, como sal de Mossoró, o sal de Mossoró, se for empacotado, tem que ter ferrocianeto de sódio. sério. Hum. Mesmo o sal rosa dos Himalaias?
E aí Por que depende da isso? importação. Né? Pois é, porque é o que eu fiz a pergunta para a Anvisa, mas não me responderam. Simplesmente ignoraram. Qual o objetivo? Aí saiu na literatura, é um antiumectante para diminuir a umidade do Ai, não solo. acredito. Se eu não quisesse um sal úmido, eu não botava ele disperso na água, né, para fazer o alimento. E quando eu boto o Tem sal na tudo a água, ver. ele fica umedecido. Doutor Niraldo, não tem nada a ver com botulismo isso aí, viu? Botulismo? É, Não ferro vi. parece que Ah, evita. Maria Luísa, tem aí? Está escrito? mas tem outras formas, né? Alguém sabe? Com licença, pessoal. Qual vai ser a Com licença, saída? olha, aqui está escrito sal marinho integral, não tem alto em sódio, sal de Mossoró, não tem cianeto de sódio, olha. Coisa boa, bacana. Então vai ser Então, o primeiro. compro Me no passa, chão, no Instituto a de Chão. marca. Hã? Me passa a marca, então, porque eu vou procurá-lo por aqui. Ó, Maria Luísa, mas também pode ser um dos últimos estoques, vê lá se os novos já vão ter. Ô, Pode ser. Jesus. Bom, Ô, Jesus. não tem cianeto aqui, gente. Por enquanto, olha, porque a lei, segundo o doutor, a portaria, segundo o doutor É Niraldo, bem disse, recente. acabou de sair. É bem recente. Mas isso Mas as seria no sal refinado, né? Não no sal sal, refinado. só no sal refinado. No sal refinado, exatamente. Mas vocês conseguem comprar aí flor de sal e flor biológico ou sal integral? É, Sim, estamos. flor de Sim. sal. Hum. Uhum. Vou procurar Pode saber, comprar o não sal sei. grosso e bater no liquidificador Ó, e ele fica a fino. minha esposa me É. trouxe aqui, ó. Ao de Mossoró. Ah, que lindo, esse sal é bom. É, então. Estamos aqui, ó. Tem que olhar na composição, porque tem alguns que tem. Tem alguns que tem, viu? Ela está dizendo aqui. Esse não tem. Cianeto Fala, de sódio, não vou esquecer. Cianeto, vou até escrever, cianeto de sódio. ferrocianeto de sódio. Ó, Maria Luísa, o arroz também tem cianeto. Não, mas o arroz que eu Biológico. compro é o arroz da Deméter, da. Não, da. Peraí, gente. Não é, doutor Miraldo? Os arroz, sem ser biológico integral, também tem o cianeto. Ah, tá. É É, que eu compro arroz biodinâmico, olha, orgânico, tá vendo? Ah, é assim de biodinâmica. Uhum. olha, Da Maria Luísa, mas Deméter. eu ouvi falar, doutor Miraldo, corrija-me se for o caso, que mesmo sendo biológico, se for do Oriente, as águas estão todas contaminadas, e então o arroz, apesar de ter a característica, o selo biológico, tem cianeto. Por exemplo, eu uso o biológico de Espanha. A Espanha diz que as águas ainda não estão contaminadas. Tem essa informação, doutor Niraldo? Não, não tem essa informação na, Pois sobre ambientes passaram-me contaminados, mas passaram sem Então, dúvida a gente tem cada vez menos áreas sem contaminação, né? exatamente, exatamente. Então, é, as produções só um pouquinho, acabam você falou tendo que o conservante do vinho tinto tem cianeto? Não, Não, não. não. Tem bisulfito de Tá. sódio. Sulfito, Bis- sulfito. Uhum. Bisulfitos. Uhum. O vinho, E é todo vinho, Sim, sim. que faz bisulfitos. mal? Faz. É um conservante. É um conservante, né? Depende de quanto Oi? você toma, né? Depende de quanto você toma. Se tomar mais que uma garrafa, seguramente não vai ser o bisulfito que vai fazer mal. Exato. Gente, alguém tem Tem, mais né? dúvidas? Vamos lá. Alguma dúvida aí que eu possa ajudá-lo? Senão a gente Aproveitar que tem. hoje o doutor Niraldo está aqui tranquilo conosco. Obrigada. Então, gente, A Boa Sandra noite, tem. doutor. Prazer em vê-lo. é a Ives. É Uhum, todo meu, Ives. fantástico. A A Anaí Sandra, Sandra. fez a minha pergunta. a Ah, é? Sandra tem uma pergunta. Diga, Sandrinha. Olá, doutor Niraldo, boa noite, prazer em revê-lo. Prazer é todo. Doutor Niraldo, a gente sabe que o glúten é um dos maiores vilões da inflamação do nosso corpo, certo?
Mas também a farinha da Itália diz que ela é de boa qualidade e tem menos glúten. Essa farinha, ela poderia ainda assim, de melhor qualidade, causar inflamação no nosso corpo, a gente poderia substituir normalmente a nossa farinha tradicional pela farinha da Itália. Então, Sandra, o que acontece com o glúten é que ele é um conjunto, na verdade, de proteínas, né? Glutenina, Uhum. entre elas. E o que aconteceu com o processo de desenvolvimento de novas variedades do trigo é que eles foram vendo que a reologia, a massa, a friabilidade, como o trigo respondia ao manuseio, melhorava com a presença de glutenina, na composição do glúten. E eles foram selecionando as variedades para produzirem mais isso. Então, o que aconteceu de fato é que a gente tem hoje, assim como tem no leite, quantidades muito maiores de caseína A1 do que tínhamos nos leites convencionais antigos, também nas farinhas, nos farináceos de farinha branca de trigo, também aconteceu isso. A gente tem hoje uma quantidade de glutenina muito maior do que tínhamos anteriormente nas linhagens originais. Para aquelas variedades primárias, a gente tem um processo de adaptação muito mais fácil pelo equilíbrio entre as proteínas que compõem o glúten. No entanto, com essas variedades mais novas, esses trigos de alta produtividade, eles acabaram aumentando a exposição a esse agente que é sensibilizante para o nosso sistema imunológico, não é digerível. Como ele não é digerível, a gente não tem enzimas que são capazes de destruir a proteína do glúten. Se ela não é destruída, os nossos macrófagos lá no intestino fagocitam, comem essa proteína e expõem para o nosso sistema imunológico. Então, eles geram uma resposta imunológica contra a proteína do glúten. E aí, nesse contexto, quanto maior é a exposição, maior é a sensibilização. Então, por isso, sempre que há uma sensibilização imunológica, também há uma resposta inflamatória. Isso que você afirmou que o glúten é um dos nossos vilões hoje da inflamação nos alimentos processados a partir da farinha branca, né? Desse trigo modificado. As farinhas italianas, elas, assim como algumas outras de espécies mais nativas, mais preservadas, elas têm um equilíbrio melhor entre a distribuição dessas proteínas do glúten. E por isso elas podem substituir com menos capacidade alergênica do que as farinhas normais que a gente tem hoje disponíveis no mercado. É claro que uma vez sensibilizado, tu já tem anticorpos contra o elemento. Então, se tu tivesses um consumo muito largo durante muito tempo dessas farinhas modificadas, quando fores comer uma farinha mais tradicional, ainda assim vai ter uma resposta menor, mas seguramente inflamatória. Eu falo por mim, Sandra e doutor Niraldo, eu ganhei de presente uma farinha italiana, trouxeram-me mesmo de Itália e, e me fez mal. Não, não há mesmo possibilidades para mim, tá, Sandra? Porque tu já tem uma sensibilização, né, Noé? Então, Exato. essa sensibilização, quando tem anticorpos, é igual a história da carochinha que contaram para gente, que a vacina sensibilizava, produzia contra o Covid, né? Contaram uma historinha para gente, deu Covid, mas deu mais fraco do que daria. Não tem essa história. Na imunologia, não, não, teve Covid, mas teve só uma gripezinha. Não, isso. Vacinou, teve Covid, a vacina não funciona. É uma coisa muito. Exato. A imunologia pelo menos Uhum. toda a nossa história da imunologia foi jogada assim, rasgada, e aí contaram uma historinha da carochinha pra gente. Uau. Então, Jadina, pode colocar a sua assim questão, também, Jadina. assim também é a tua sensibilidade ao glúten. Então, Pois ela já existe, né? Então, já, mesmo consumindo menos, pouquinha, vai ter uma resposta de sensibilização. é verdade. Uhum. Jadina, tua questão? Oi, Jadina, Boa Não noite, estamos tudo te bem, doutor ouvindo. Neraldo? tudo Jadina, Não tá bem? sei se melhorou. baixinho. Peraí, deixa
Deixa eu ver se É, melhorou tô um te pouquinho. ouvindo. Tô te ouvindo. Tá. Uhum. Não, até mandei uma mensagem pro senhor, eu moro aqui em Floripa, eu vou tentar fazer uma consulta. Mas eu queria, só porque Que a gente legal. tava falando dessa questão do glúten, né? Eu tenho filho e tal, então geralmente eu compro pão sem glúten pra eles. Mas a gente vai Uhum. ver, o pão tá sem glúten, só que tem tanta coisa ali que, né? De conservante, então assim, às vezes eu fico sem opção, e porque tem os pães de fermentação natural, né? Uhum. Então, assim, eu fico meio que em dúvida, né? Porque, assim, eles gostam de comer pão ainda, mas geralmente eu compro sem glúten de fatia, um da Mina que tem aqui e tal, mas eu acho, será que adianta, né? É menos mal, pelo menos, porque eles não tomam leite, pelo menos, assim, eles são mais... Mas esse lance do pão eu fico preocupada, porque ainda, às vezes, eles comem. Não sei o Uhum. que que seria ideal, É, né? Se pão de é uma fermentação dúvida. A gente tá, melhor. a gente, é, Jadna, a gente está cercado por todos os lados, né? A gente não tem muita opção assim. Então, o que a gente recomenda sempre para os pacientes que querem se proteger é botar a mão na massa de novo, né? A gente Olha, desaprendeu muitas coisas, né, da é isso que eu nossa ia falar. área. Botar a mão na massa, fazer as nossas próprias comidas a partir dos alimentos que a gente consegue da natureza. Então, é fazer Uhum, fazer um bolo de laranja, fazer um bolo sem glúten com outras farinhas, fazer um pão caseiro. A gente perdeu essa exato. habilidade, né, que a gente tinha tão frequente nas famílias. Eu lembro que eu perdi a minha mãe com 12 anos. E ela era muito jovem, eu tinha 47. Mas então, desde os 12 anos, eu que faço as minhas comidas. Então, eu fui aprender a fazer Eu faço meus pães sem glúten, cada dia eu invento um. todas aí. A gente tem essas habilidades que tínhamos, né? Que foram perdidas e que a gente pode resgatar isso já. De repente, você vai Olha, descobrir um novo prazer em fazer um pão e todo mundo elogiar, teus filhos comerem com é aquele Fiz verdade. sabor, né? com arroz, mas agora a gente tá falando também, né, do arroz, da farinha de arroz, então assim, até as Ô, farinhas a gente Jadina, fica. Jadina, compra o arroz biológico. Eu também faço pão com farinha de arroz, ou o pão de Nossa, aveia, ou pão com sementes. Aliás, a Ana Cristina Gobo aqui, gente, ela faz cada pão caseiro e só pelas fotos a gente fica salivando. E aprendi a fazer tem que também mandar a bolo receita, sem Ana. açúcar e sem farinha e sem ovos, portanto, e fica divinal. Para quem já veio aqui e já experimentou os meus bolos. Uau, vamos lá. Vamos É marcar um café verdade. da tarde aí com a Nair, hein? Todo mundo Aham, lá para Bora, verdade. Vamos Então, para com- Lisboa, todo mundo. top. Tô indo. Estamos indo, Vamos, Obrigada, Nair. doutor Niraldo. Miraldo, vamos para Até breve. Lisboa. Vamos. Bora lá, bora lá. Ó, dia 22 de novembro eu estou de aniversário, Nair. É um bom momento para a gente comemorar aí, ó. opa, muito bem, muito bem. Olha, já não é escorpião, já é Sagitário, né, doutor Então, Niraldo? sagitariano primeira hora do primeiro decanato. Nasci às Uau, 13 muito, horas. muito bem, Já, muito já bem. nasci cavalgando pelo mundo. Muito bem. Ana Cristina Gobo, diga-nos, vai dar a tua receita para nós? Ah, Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Miraldo. Uma alegria bonito, sempre bonito. revê-lo, sempre conversar e ouvi-lo também. Ô, Jadna, eu ia te falar uma coisa. Você vai conseguir, porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Olha, eu tenho feito pão, eu tenho feito pastel, bolos. Assim, me especializei em bolo. Então, eu faço bolo de tudo. E Eu também. é aquilo que a Nair falou. Aquilo vai te dando uma alegria, um prazer. Eu posso Sério. até dizer, se me perdoem se eu exagerei, mas enquanto eu estou fazendo as coisas, é como se eu estivesse no campo quântico, porque eu, assim, estou numa suavidade, numa alegria, que, Estado assim, zen, tá em zen. você está tão no presente, tão no agora ali, e é uma Tá. coisa que vai te dar alegria, vai te dar prazer, porque, assim, a gente sempre trabalha fora, você com filhos e tudo, você fica super preocupada, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas é uma coisa que às vezes eu chego na minha cidade, que eu tô, na outra cidade que eu trabalho, eu chego cansada, acordei 5 horas da manhã, trabalhei o dia inteiro, peguei a estrada, chego lá, vou fazer um bolo. E faço o bolo assim, na alegria.
E é entendeu? Uhum. rápido, E né, assim, Ana? e é E é rápido. E rápido. eu também, e não uso caseína mais, nem glúten. E o outro Uhum. testemunho que eu quero dar, que o doutor Niraldo já sabe, foi aniversário da minha mãe e da minha irmã, e acabamos assim, eu ainda não cheguei no bolo de festa, então eu resolvi comprar um bolo, mas eu não achei bolo sem glúten, aí comprei Uhum. o bolo normal. E aí eu caí na besteira de comer, mas juro pra você, é um micro pedaço assim. Eu não sou celíaca, mas Deixamos Ficou de te muda. ouvir, Ana. perdão, eu comi um pedacinho pequenininho. Como faz já quase um ano que eu parei de comer com glúten e caseína também do leite, né? Eu fui comer um pedacinho, um micro pedaço assim. Eu falei pro doutor Niraldo, no outro dia, dor de estômago, parecia que eu tava mareada. Demorou Aham, no terceiro dia eu me senti melhor. exato. Uhum. Então, assim, não sou celíaca, hein? Isso é só para você ter uma ideia como esse negócio faz mal pra gente, É a né? intolerância, exatamente. Olha, É eu uma. falo por mim, Ana. Eu tomei, coloquei fomos jantar num restaurante japonês e eu ia pôr o shoyu, pus uma gota, gente. De repente eu parei. Aquela gota do Toniraldo me fez tão mal, uma Meu gota, Deus. mas tão mal. Quando eu pus na boca, eu falei, não, não pode ser. E foi, Uhum. tirei queda, é verdade. É. Mas, gente, olha, o bolo é divinal. Doutor Niraldo, tem que provar meu bolo. No lugar da farinha, eu coloco coco ralado. No lugar do açúcar, eu coloco ameixa preta ou as tâmaras, tá vendo? E depois eu Uau, uso leite de coco. Bato tudo, põe para assar. Fica divinal. olha só. A Regina tem uma questão. Regina? Oi, Regina. Ou é o esposo dela, o Roberto? É a Regina que está aqui conosco. Regina, tem que Obrigado, ligar o Rê. micro. Eu não estava conseguindo tirar do mute. É só para falar que desde que o doutor Niraldo entrou na nossa vida, né? Meu marido está fazendo todo o tratamento com ele e eu tenho feito, inclusive, pizza em casa para ele, pãozinho. Então tá, eu tenho receitas para mandar para todo mundo, se precisar, tá bom? Ah, legal, vamos Feitas por mim, socializar. tá? Que eu que estou fazendo. Uau, fantástico também. Doutor Niraldo, É, está fazendo uma revolução enorme aqui neste grupo, tá sabendo? bom, vamos ter grupo por muito mais tempo, né? E muito mais pessoas saudáveis. Claro, claro que sim. Doutor Niraldo, tem uma questão da Jéssica que ela coloca, se teria alguma indicação de suplementação ou chás que ajuda a manter a saúde e o equilíbrio da flora intestinal. A flora intestinal, a gente pode ter a dieta de antioxidante e a dieta anti-inflamatória. A restrição de consumo de conservantes e, eventualmente, também dá para fazer quando existe alguma, algum tratamento com antibióticos, por exemplo, dá para fazer a reposição com probióticos naturais, como kefir, como fontes mais naturais, né, de reposição de probióticos. Mas normalmente o que a gente acrescenta como uma dieta antioxidante é cúrcuma, boswellia, vitis vinifera, extrato de Punica granatum, que é romã ou a granada, né? Essas suplementações, frutas vermelhas, em geral, têm uma boa capacidade de manter o equilíbrio da microbiota. Mas ela por si só, se a gente não atrapalha, ela desenvolve-se naturalmente. O problema é que a gente sempre atrapalha, né? A gente sempre está botando antibióticos, microbicidas, estresse. O estresse gera alteração de microbiota. Mas é uma questão de orar e vigiar todos os dias. Doutor Niraldo, Obrigada. olha aqui, eu faço a minha kombucha em casa, Puxa. faço com chá verde e de frutas. Aqui eu fiz com o ananás, o abacaxi, sem Uhum, açúcar. E também já fiz com ameixa preta, fica divinal também, fica muito uhum, bom. A certo. a Andrea tem uma pergunta.
Oi, é uma coisinha rápida que eu lembrei agora. A minha avó, quando era viva, ela consumia muito. Nossa, esqueci o nome agora. Magnésia de Philips. É Ah, real isso? Nessa É de bom Philips. mesmo? Eu lembro que ela Magnésio enfiava na minha goela, na minha irmã, ela dava umas colheradas pra gente pra tomar. Nossa, eu lembro do gosto até hoje. Aí eu nunca entendi pra que era aquilo. Ela falava, é bom pro intestino. Ela falava, é bom pra pele. É bom mesmo? exatamente. Não, não é bom. Não. É hidro... Ai, eu quase comprei outro dia. Na verdade, é hidróxido de magnésio, que, né, é uma forma de absorção de magnésio, só porque ele de baixa absorção de magnésio. O que ele Ah, faz é uma mistura de sulfato de magnésio e hidróxido de magnésio. Ele diminui o pH do estômago, era usado inclusive para tratar azia, má digestão. O paciente estava meio mareado, tomava aquilo, ou com azia, um alimento que não caiu bem. E ai, também gera quadros de diarreia, né? Então, por isso que ele limpava o intestino, e aí antigamente tinha os protocolos de laxantes mensais, as mulheres faziam exatamente para tirar as toxinas acumuladas no intestino, e aí a pele realmente ficava melhor. Claro, tu limpava todas as tá toxinas tudo pra fora. depositadas ali, né? Botava tudo para fora. Só que às vezes era muito irritativo também, né? E aí deixou de ser usado já há algum tempo, assim como recomendação clínica, né? Para magnésio, por exemplo, a gente tem outras formas mais suaves e melhor biodisponibilidade, né? Treonato de magnésio, bisglicinato. Uau. Uhum. Doutor Niraldo, e o óleo de fígado de bacalhau, que também foi muito usado? Eu me lembro quando eu era criança. Fontes de ômega e fontes de vitamina, vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina D, A, E, que estão no próprio extrato aí do óleo de fígado de bacalhau. Ok. Doutor Niraldo, podemos falar também que o Alzheimer, uma das origens do Alzheimer pode realmente ser de origem do processo inflamatório intestinal. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma vertente muito, muito forte. Tem cada vez mais evidências assim de quadros de neuroinflamação, neurodegeneração, mediados por um processo seja de hiperpermeabilidade intestinal, seja por resposta autoimune, pela produção desses mecanismos que eu expliquei, né, de deposição Uhum. de assinaturas bacterianas ao nível cerebral. Foram encontrados, inclusive, restos bacterianos em pacientes com quadros degenerativos neuronais. Por, por escaneamento e depois por análise, lipopolissacarídeos bacterianos foram encontrados lá no nível do sistema nervoso central. Passam a barreira hematoencefálica, depositam nos neurônios e geram inflamação. Uau, meu Deus. É, infelizmente, a nossa medicina não é preventiva. Não, não, pelo contrário, né? A gente, se está com algum sintoma, chega lá, está com alteração bioquímica, chega no médico, não, tá tudo certo. Volta quando estiver doente. Até mesmo os Se tiver exames, né, Nair, que a gente pede para fazer. Eu pedi esses dias atrás no posto de saúde perto de casa e o médico não prescreveu. Ele não fez o pedido. Aí eu falei Uhum. assim, não, mas eu quero um exame mais completo. Ele falou assim, não posso. Aí eu falei, mas É, como não? Ele falou, eu tenho que justificar. Eu falei, então justifica, ué. Ele não fez. exatamente. Eu achei um Olha, absurdo. O SUS não cobre, aí eu teria que pagar o exame à parte. Eu falei, tudo bem, fazer o mas, quê? Andréia, foi o que aconteceu comigo. Eu já falei aqui ao grupo que, graças à intervenção do doutor Niraldo, eu estava com um processo de largos meses, né, doutor Niraldo, e da fratura do meu pé. E as análises que o doutor Niraldo solicitou para mim, nem o Sistema Nacional de Saúde, nem o seguro, ninguém queria realmente fazer. Eu tive que pagar por um exame 182 euros, e aí realmente descobriu-se a causa. Infelizmente, né, Ai, doutor Niraldo? Incrível, Exatamente. Eu, incrível. eu passei por isso hoje. Eu fui na neurologista, né? Porque eu, como tô, tanto por causa do tratamento, também tô com um quadro de ansiedade, depressão, enfim, e toda a medicação que eu tô tomando dá um show de horror aqui comigo. E principalmente o foco,
a memória, eu tô me sentindo muito, muito abalada, e isso tá me deixando muito triste, muito, enfim. E fui na neurologista hoje, lá no IPO do Porto, e pedi que eu queria um hemograma completo para ela poder me avaliar, mas ela pediu algumas análises só restritas para daqui, sei lá quanto tempo. E era essa a minha pergunta que a Nair estava complementando, né? De como a gente consegue hoje trazer, doutor, essa necessidade por mais que seja singela a nossa experiência com tudo isso, né? Como que a gente consegue hoje trazer isso para os nossos médicos de família poderem compreender da importância que a gente também está tentando buscar compreender o início de tudo isso e poder fazer realmente ter o direito de buscar, né, através dos exames, esses resultados, porque, nossa, está cada vez mais complicado, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É complexo, Sheila. Veja, é uma questão cultural, né? A gente tem os médicos sendo formados há muitos anos com as mesmas grades, e quando a gente fala grade curricular, a gente aprisiona de fato dentro dessas grades os profissionais e que não conseguem, não podem, pela legislação deles mesmo, saírem de dentro dessa grade e ter uma visão um pouco mais alargada do processo de saúde e doença, né? Então, é uma questão cultural. Isso a gente só vai conseguir em gerações futuras que se abrirão para um processo muito mais integrativo. À medida que forem crescendo outras vertentes, outros profissionais, vocês que estão aqui, se são terapeutas profissionais, gerando saúde para as pessoas, é só assim que a gente vai conseguir sensibilizar as autoridades para que haja uma mudança desse perfil de formação mesmo do profissional. Hoje eles não são formados. Eu falo de planta medicinal para colegas médicos e os caras ficam assim, pois pois é. Não tivemos isso na formação, não tivemos isso na nossa formação. Claro que não tiveram, né? Não faz, sim, não é de interesse de ninguém da indústria farmacêutica que seja colocado à disposição do público em geral essa independência do medicamento, né? Quando a gente trata um paciente com planta medicinal, com suplemento, a gente tira o poder da medicalização desse grupo que está hegemônico no poder há muitos anos. Então, Eu falei para a doutora, olha, me desculpa, ela falou, Sheila, tem o psiquiatra que vai estar, a consulta foi marcada para junho, mas remarcaram para agosto. Pode avisar que eu não vou mais tomar nada disso aqui, já avisa que eu não, olha, me liberto hoje disso, eu não quero mais. Eu peguei uma gripe agora esses dias que minha imunidade caiu lá embaixo, quase fiquei internada, e a doutora falou, olha, Sheila, o Verzenhos tira enquanto a gripe não tiver. Eu falei, eu vou tirar e não vou voltar, tenho certeza. Para sempre, né? Sheila, mas me escreve no privado que daí eu te dou algumas orientações. Eu preciso de uma consulta para minha mãe e para mim. Minha mãe mora em Floripa, consegue ir até com o senhor. Mas eu já mandei no WhatsApp que a Adriana agora me passou o contato e eu preciso muito a gente fazer um protocolo aqui. É urgente isso. De tirar nessa situação, né? Fantástico. Nair, minha amiga, estou com as horas contadas, no Como bom sempre, sentido. né, doutor Niraldo? Porque o assunto é tão bom que o tema que nós ficávamos aqui até. Qualquer dia também temos que falar sobre as plantas medicinais, doutor Niraldo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu sei que o repertório é muito grande. Trazê-los à tona. Doutor Niraldo, muito obrigada por mais uma intervenção. Foi Uhum. fabuloso. Eu confesso que eu vou ter que rever essa aula novamente, ainda bem que vai ficar gravado depois para vocês. A Adriana vai facultar a gravação para todos. E porque é muita informação, mas é muito importante. É mesmo muito importante, tá? Gratidão, doutor Niraldo. Obrigada. Gratidão a todos vocês. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Próximo. Yeah.
Muito obrigada. Obrigada. Gente, fantástico. Sinto-me tão nutrida, com tanta informação. E você?